E o ser iluminado ilumina aonde quer que vá. O seu local de trabalho, o trânsito, o elevador, o metrô, a rua, onde caminha, caminha com sabedoria. Agora, outra coisa importante de lembrar é que sabedoria e compaixão são um par, e um não vive sem o outro. Então, quem tem sabedoria tem compaixão, ternura, cuidado. Agora, ternura, cuidado, não é só falar em vozinha baixa, não é só dizer que está tudo bom, bonitinho. Muitas vezes é preciso dar uma bronca, muitas vezes você tem que falar com certa assertividade, para que as pessoas não façam bobagens, para que as pessoas façam aquilo que é correto, aquilo que foi compromissado, não é verdade? Então não é só falar, não faça isso, é dizer, não faça, pare. Isso não tem raiva, não tem rancor, tem apenas uma maneira direta de falar e que às vezes as pessoas estranham. Buda, retorno e me abrigo no Dharma, retorno e me abrigo na Sangha. Os 3 tesouros, as 3 joias, Buda, Dharma e Sangha. O ser iluminado, aquela que acorda, que desperta, que não é zumbi na vida, que anda muito desperto, acordado. Não é ficar espertinho no mundo. Tem pessoas que querem ser espertinhas. Não é ser espertinho, é ser uma pessoa que está desperta, acordada, consciente, presente, que sabe o que está acontecendo, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está pensando e como está pensando, que escolhe seus próprios pensamentos. Não é que vai pensando qualquer coisa, você escolhe seus pensamentos, mas a pergunta fica para que você reflita. Como é que você pensa? O que você pensa? Você pode escolher seus pensamentos e você pode escolher pensamentos Buda, pensamentos iluminados. Dharma significa a lei verdadeira, aquilo que rege a vida do céu e da terra. Buda não inventou nada, ele também não recebeu o Dharma como os mandamentos que foram recebidos por Moisés de Deus, não foi assim. O Dharma foi aquilo que ele percebeu através das suas práticas meditativas, da sua experiência de vida. E ele vai perceber que não há nada fixo nem nada permanente, que tudo está interligado, interconectado, que nós somos a vida da Terra, que aquilo que nós fazemos, falamos e pensamos mexe na teia da existência. Há uma frase que eu gosto muito, que Buda sempre repetia: tudo que existe é o co-surgir interdependente e simultâneo. É interdependente, um depende do outro, e há uma simultaneidade. A pergunta que se fazia para crianças, o que nasceu primeiro, o ovo ou galinha, é uma espécie de simultâneo. Se aparece primeiro a mosca ou se aparece a lagartixa, é simultâneo. É assim a vida. E a terceira grande joia é chamada Sangha. Sangha é a comunidade, pessoas que praticam juntas, que se esforçam juntas, que se auxiliam juntas nesta caminhada em direção à sabedoria perfeita. Porque o que nós propomos a todos os seres é que acordem, que despertem, que essa mente Buda se manifeste no seu dia a dia, nos seus relacionamentos amorosos, relacionamentos de trabalho, de trânsito, que em tudo isso esteja presente essa mente Buda, que sai um pouquinho do eu menor e que vai para o eu maior. Este ano, como todos os anos, nós estamos no ano Buda de 2585, eu escrevi um texto para o nosso jornalzinho de Ano Novo. Eu vou ler para vocês um pouquinho. Em todo o início do ano, os templos japoneses ficam muito movimentados. Monges e monjas se deslocam para auxiliar nos templos uns dos outros, a fim de realizar a cerimônia de Daihannya, da grande sabedoria. Eu quero falar um pouquinho hoje para vocês com isso, sobre a grande sabedoria. O que acontece no Japão? Virou uma cerimônia, uma liturgia. A liturgia é muito importante, mas precisa saber a liturgia do quê? Da grande sabedoria perfeita. Essa mesma liturgia a gente faz para a bênção de criancinhas. Não existe batismo no budismo. A criança não pode ser batizada. Uma pessoa só pode receber os preceitos budistas desde que ela tenha idade de conhecimento e compreensão clara.
É preciso que os preceitos sejam todos transmitidos numa língua que a pessoa conheça, que ela entenda o seu sentido. Eu não posso transmitir os preceitos para vocês em sânscrito, em pali, em japonês, em inglês, se você não fala nenhuma dessas línguas. Eu tenho que transmiti-los em português. Isso é um pré-requisito. E às vezes criancinhas muito pequenas não têm ainda a capacidade de compreensão para fazer o compromisso de seguir uma vida budista. Então esse compromisso só pode ser assumido quando a criança, a pessoa, o adolescente está em idade de compreensão. Então não há batismo budista, mas o que nós fazemos é a bênção da sabedoria perfeita. Existe um livro, são na verdade 600 volumes que formam o Sutra da Grande Sabedoria, e um desses volumes é que o oficiante, no caso sou eu, e seleciona esse volume e abre e faz revolver o Sutra da Sabedoria. Significa, os livros, as páginas são grudadas umas nas outras, então ele faz como uma sanfona, e você faz esse ventinho que a sanfona faz na criança, ou na pessoa, ou no carro, para quem está pedindo a bênção da sabedoria. E a ideia é que essa sabedoria que estaria contida nessas palavras faça um vento e abençoe esta criança, essa pessoa, esse casamento, este carro, esse escritório, esta casa, de forma que sempre tenha sabedoria, ou seja, discernimento correto. Que não é apenas o conhecimento, mas é a capacidade de colocar em prática aquilo que é verdadeiro e bom, não só para si, para o maior número de seres. A isso nós vamos chamar de sabedoria perfeita, onde nada falta. E dizemos que a sabedoria perfeita, em sânscrito é Prajna Paramita, é a mãe de todos os Budas. Os seres iluminados surgem do quê? De Prajna, de sabedoria. Eles não surgem de um lugar qualquer, de uma árvore, não surgem de uma bobagem, surgem de Prajna. E você é um Buda, uma Buda. Você é um ser iluminado, mas você só vai se manifestar como tal se você praticar o quê? Prajna Paramita, se praticar a sabedoria perfeita. Então, o começo do meu texto deste ano fala sobre isso, que no Japão, nos primeiros dias do ano, isso vai até fevereiro, às vezes até março, e muitas vezes durante o ano, o templo onde eu tive a minha transmissão do Dharma, chama-se Daiyuzan Saijoji, Daiyuzan, montanha do grande homem. Dai é grande, Yu é homem, Zan, montanha. Saijoji é um templo que fica em Odawara, uma das cidades lá perto de Tóquio, e é lá que o meu mestre fez a minha transmissão do Dharma. Ele me acolheu durante uma semana, me deu ensinamentos durante uma semana, copiei seus documentos sagrados durante uma semana, fiz muitas reverências, muitas preces. Eu fui a primeira mulher que ele permitiu entrar na sala onde se faz esse Dhyana e estar junto com os monges. As monjas que estiveram lá antes ficavam junto com os leigos numa plataforma inferior. O meu mestre me deu essa honra de ter sido a primeira que ele me colocou no altar superior junto com os monges que estavam lá rezando e fazendo esse revolver do sutra, que para mim foi uma coisa extraordinária. Eu não sabia que eu era a primeira, fiquei muito contente, achei que todas iam, depois eu soube que não, que foi a primeira pessoa, mulher, que ele permitiu. As nossas ordens são muito masculinas, a maioria dos nossos religiosos são homens, são poucas as mulheres em relação aos homens da nossa ordem, mas ele fez essa grande abertura. E outra coisa muito bonita que ele fez na noite principal, que é a noite em que o mestre faz uma reverência à discípula. A discípula faz reverência ao mestre, o mestre à discípula. E nessa noite ele abriu a cortina, porque seria feito numa sala fechada, ele abriu as cortinas desta sala para que todos os noviços que estavam lá, e eram muitos, pudessem assistir e ver que ele, grande professor, grande mestre, de um dos maiores mosteiros do Japão, tem o mosteiro sede, o que vem logo abaixo dele, que é o mosteiro de Saijoji, Daiyuzan, ele fazendo reverências para mim. Eu naquela época falei, nossa, ele abriu a cortina, não podia, era uma cerimônia secreta, fechada. Eu levei algum tempo para entender a grandiosidade do gesto, para acabar com as discriminações e preconceitos e mostrar que nós mulheres, nós monjas, temos que ser respeitadas como são todos os monges,
nós nos tornamos professores do Dharma e temos os mesmos direitos e deveres dos homens professores do Dharma. Isso, na nossa tradição do budismo Soto Zen, é muito importante. E é alguma coisa que foi adquirida recentemente, depois da Segunda Guerra Mundial. Não foi sempre assim, foi depois da Segunda Guerra Mundial. E é lá, esse templo é um templo famoso pelo Daihannya. As pessoas vêm na época do Ano Novo, vêm muitas pessoas, muitos jovens, fica lotado de gente pedindo bênçãos para o Ano Novo. Então essa bênção da sabedoria é a bênção que eu faço na passagem do ano, eu faço no meu templo, faço nos primeiros dias do ano, no 1, 2 e 3, pedindo bênçãos da sabedoria para o mundo todo, para todos os países, todos os povos, e depois faço todos os domingos. O que eu sinto é que, embora nós façamos todo esse esforço de chamar por essa sabedoria perfeita, há pessoas que não conseguem ouvi-lo, que não conseguem vê-lo e que não conseguem pôr em prática na sua vida. Isso é lamentável, mas nós não desistimos, porque mesmo que a gente faça, vamos dizer, para 1000 pessoas e uma entre 1000 tenha sido capaz de ouvir, praticar e vivenciar Prajna Paramita, dizemos que essa pessoa se torna um ser iluminado. E o ser iluminado ilumina aonde quer que vá. O seu local de trabalho, o trânsito, o elevador, o metrô, a rua, onde caminha, caminha com sabedoria. Agora, outra coisa importante de lembrar é que sabedoria e compaixão são um par, e um não vive sem o outro. Então, quem tem sabedoria tem compaixão, ternura, cuidado. Agora, ternura, cuidado, não é só falar em vozinha baixa, não é só dizer que está tudo bom, bonitinho. Muitas vezes é preciso dar uma bronca, muitas vezes você tem que falar com certa assertividade, para que as pessoas não façam bobagens, para que as pessoas façam aquilo que é correto, aquilo que foi compromissado, não é verdade? Então não é só falar, não faça isso, é dizer, não faça, pare. Isso não tem raiva, não tem rancor, tem apenas uma maneira direta de falar e que às vezes as pessoas estranham. Então, nós estamos falando de Prajna, de sabedoria perfeita. E a sabedoria perfeita, ela caminha junto com a compaixão ilimitada. Eu vou continuar lendo mais um trechinho aqui. Então, nos primeiros dias do ano, os monges todos, um vai para o templo do outro, porque geralmente tem os 600 volumes desses livros para serem mexidos, para fazer o ventinho deles, não só o primeiro do oficiante, que é o que eu faço, mas eles têm todos esses livros. E os monges todos ficam sentados um do lado do outro, orando e falando, Gobokui, sai daí, Masai Shoujoju, que tudo aquilo que seja prejudicial seja afastado. É muito boa essa frase. Gobokui, sai daí, Masai Shoujoju. Tudo que é negativo, prejudicial, que não é benéfico, seja definitivamente afastado e que Prajna, a sabedoria perfeita, se manifeste. Então aqui eu continuo o texto dizendo isto, né? Iniciamos invocando a grande sabedoria perfeita, a sabedoria que liberta as pessoas das amarras e aflições impostas pela falsa percepção de que estamos separados uns dos outros e da verdade. Às vezes temos essa falsa impressão que estamos separados da verdade e das virtudes, mas não estamos. E continua, a grande sabedoria aponta para o uno, o não dual. Neste grande uno, até mesmo o dual está incluso, porque a gente acha que é uma dualidade entre o uno e o dois. Entre um e o dois há uma dualidade, não há dualidade nenhuma. Quando a gente fala desse uno, do grande uno, do grande ser, o grande eu, inclui tudo, até o euzinho pequeno, inclui as dualidades todas, só que a transcendência de todas elas, isto é o processo meditativo, isso são as nossas práticas meditativas, são práticas da transcendência do eu menor para esse encontro, para esta comunhão com todos os Budas do presente, todos os Budas do passado, e todos os Budas do futuro.
Às vezes as pessoas não entendem isso, né? Budas do passado, Budas do futuro e Budas do presente. As pessoas pensam que Buda era só aquele personagem que viveu na Índia 2.600 anos atrás, o príncipe que sai do seu castelo, que vai fazer várias práticas, tem uma procura muito grande pelo caminho, pela verdade, vai praticar de várias formas e finalmente tem a sua experiência mística que faz dele um Buda. Ele acorda, ele desperta. Mas ele mesmo vai falar que o que ele está fazendo é o que vários Budas do passado fizeram. E ele vai dizer que haverá inúmeros Budas no futuro. Ou seja, essa mente Buda, esse estado Buda, esse despertar da mente humana é possível para infinitos seres. Então não diga que você não pode, não diga que para você não, que é só para pessoas especiais. Não é, é para todos nós. Quando fazemos a cerimônia de transmissão dos preceitos budistas no Japão, nos grandes templos, tem um momento que nós pedimos para todas as pessoas que estão querendo receber os preceitos, elas sobem no altar. Os altares lá são enormes, dá para subir mais de 10 até 20 pessoas de cada vez. É como uma coisa enorme, assim. Tem uma escadinha do lado, o pessoal sobe e se senta no altar, e os monges ficam na frente fazendo reverências e orando para os Budas que estão lá. É para que cada um de nós perceba fisicamente, teatralmente, dramaticamente, que cada um de nós é a personificação de um ser iluminado e perfeito, que nada nos falta, que não vou ganhar alguma coisa, que nem tenho que jogar nada fora, que você, assim como é a manifestação da verdade e da sabedoria. Agora, a diferença é quando você percebe, e ao perceber isto, você vai praticar como um Buda, ou seja, você vai falar como um ser iluminado, você vai ter seus gestos e atitudes como um ser iluminado, você vai caminhar como um ser iluminado, vai comer como um ser iluminado, vai beber como um ser iluminado, vai dormir, deitar-se. Então, em todas as posturas humanas, sentado, deitado, caminhando, vai ser um ser iluminado que se manifesta, e não um ser comum. Qual a diferença? O ser iluminado vê com clareza uma grande extensão, não vê só o que está próximo. Quando encontra alguém, é capaz de conhecer essa pessoa em intimidade, suas necessidades verdadeiras, não só aquilo que a pessoa está pedindo. E por isso a nossa ordem acha que é muito importante que o maior presente que você dá a alguém é da sabedoria perfeita, do despertar, essa provocação que eu faço aqui na Rádio Mundial, nesses momentos zen, para que você acorde e desperte. Sinta prazer na sua existência, essa nossa existência tão curta, humana, tão rapidinha que você não se dá conta, fica tão envolvido nas tramóias do seu dia a dia, nos embaraços da sua própria mente, que não percebe que o tempo está rolando, está correndo e você não está apreciando a vida. E o que é preciso fazer nesta vida? Muitos de nós correndo atrás de posições, de fama, de dinheiro, de mostrar para o mundo a sua competência. Abra mão. Viva com plenitude, faça o que você sabe fazer bem feito e faça-o com excelência. Isso é manifestação Buda. E não faz para ganhar medalhas, não faz apenas pela vaidade, embora seja sempre a vaidade uma força motriz de nós, humanidade, né? Então vamos prestar atenção. Como é que falamos, como é que nos comportamos e quais são nossos propósitos e objetivos nesta vida. Eu vou continuar lendo mais um trechinho desse texto que eu fiz para o Ano Novo. Como um caleidoscópio que manifesta grande multiplicidade de cores e formatos ao ser girado e continua sendo um único caleidoscópio, nós, seres humanos, podemos apresentar grande diversidade de facetas, cores, etnias, aspirações, posicionamentos filosóficos, políticos, econômicos, educacionais, religiosos, mas continuamos sendo todos uma só família, a família humana. Isso é importante.
numa época que às vezes a tolerância está ficando quase que zero, né? A nossa tolerância zero é para intolerância. É preciso nos compreendermos, é preciso dialogar, é preciso entender que pessoas que pensam e vivem de forma diferente de você não são uma ameaça, nem a você, nem a seus filhos. Pelo contrário, eis uma oportunidade de alargamento da sua própria percepção pessoal, porque nós, compreendendo o outro, nos compreendemos melhor e podemos até defender os nossos pontos de vista com mais clareza quando temos alguém que não pensa como nós pensamos. Como explicar? Como fazer com que o outro nos compreenda? E será que nesse processo de fazer com que o outro nos compreenda, nós também não compreendemos um pouco melhor o outro? Que é um aspecto de nós mesmos, que é um aspecto do sagrado manifesto? Por que no yoga se fala namastê? Namastê significa o sagrado em mim reconhece o sagrado em você, reconhece o sagrado em cada criatura, em tudo que existe. Isso é namastê. Não é só você que pratica comigo, você que é minha amiga, aquele que é meu amigo aqui. Sabe aquela pessoa no seu local de trabalho que nem fala com você, não te cumprimenta, que tem uma birra ali, uma coisa que não sabe o que é, que quer puxar o seu tapete? Namastê para essa pessoa. É o sagrado manifesto. Muitas vezes é seu mestre que está ali para ver como que você responde a essas provocações. E como você responde às provocações é se você manifesta a sua mente Buda ou não. Isso é treinamento. Treinamento 24 horas por dia. Mas não é pesado, pelo contrário, é leve, como a mãozinha de uma criança no seu ombro. O que nós chamamos de Uno, nós também chamamos de natureza Buda. Isso inclui todos os seres, da menor partícula ao grande multipluricosmos, porque agora é assim, sabia? Chamava-se universo, agora chama-se multipluricosmos, porque ele não é uno, ele é múltiplo, e ele é plural, porque não é de uma maneira só, ele não é monos, existem inúmeras formas de vida, inúmeras manifestações, né? É tão bonito isso, né? As palavras até vão modificando porque a nossa percepção da realidade vai sendo alterada pelas nossas capacidades de compreensão maior da vida em nós e do universo. E isso tem a ver também com acessar a sabedoria. Porque na hora que você compreende é uma coisa, mas como é que você põe em prática na sua vida? Todos compreendemos que o planeta Terra é um planeta que vive em volta de uma estrelinha de quinta grandeza chamada Sol, que um dia essa estrelinha vai perder a luz e que nós vamos todos desaparecer. Todos sabemos disso, mas no dia a dia brigamos se você olhou para mim ou não olhou. Brigamos e ficamos tristes se eu tenho uma conta que eu não posso pagar. Em vez de eu ficar procurando meios de eu pagar essa conta, eu reclamo, choro e blastimo. E é isso que tem que acabar. E é isso que chama a mente Buda. Se há um problema, uma dificuldade, eu procuro uma solução e encontro, porque você tem a capacidade de encontrar solução para as suas dificuldades. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos os seres e que possamos nos tornar o caminho iluminado.